Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que esteja. E hoje nós vamos começar uma semana muito abençoada, de muita alegria, de muito trabalho, de muito conhecimento. Só que eu queria que se sua mãe estivesse aí pertinho, você desse um jeito de ouvir um pedacinho dessa aula, só você. Porque a gente vai falar sobre ela, certo? Então, dá uma pausa aí no vídeo e ver se ela não tá por ali para ela não escutar, porque a tia Nora vai combinar um segredinho com vocês, certo? Então, vou esperar um minutinho aí você pausar o vídeo e verificar se ela não está por perto. Bom, deu certo? Então, nessa semana, todos os dias, você vai fazer um bilhetinho para ela, um cartãozinho. Você tem um monte desses papéis coloridos aí, você tem uma boa criatividade. Então, comece hoje. Assim que você terminar as aulas, as tarefas, faça um cartãozinho e coloque em algum lugar para ela achar. Todos os dias. Amanhã você vai fazer outro, na quarta você vai fazer, na quinta, na sexta, no sábado. Todos os dias, coloque em algum lugar em que ela vá, assim, logo de cara já pegar o material, alguma coisa em que ela vai achar esse bilhetinho. E depois você vai me contar se ela ficou feliz ou não, certo? Porque no final de semana já é primeiro domingo de maio, é o Dia das Mamães. Então, essa semana, todo dia, nós vamos falar um pouquinho sobre elas. Combinado? Então, quem não tem mamãe? A Tamara já não tem mais. A minha mamãe já está lá no céu, virou uma estrelinha. Bom, a minha madrinha pode ser minha mamãe, a minha vovó, o meu papai pode ser meu pai, minha mãe. Enfim, não importa. Importa que a gente tenha alguém, né? Que está ali conosco, que faz esse papel aí muito bem em nossa vida, certo? Então, nós vamos começar, claro que falando um pouquinho delas, né? Com certeza, um pouquinho delas. Então, veja bem, quem é que fala? Ah, Deus, tá vendo só? Eu te avisei, não avisei? E quando fala isso, é porque a coisa ficou feia para o nosso lado, não é mesmo? Então, quem sempre fala isso, né? É a nossa mamãe que a gente escolheu, seja do coração, né? Seja a minha vovó, a minha madrinha, a minha tia, o meu pai, meu tio, meu padrinho, enfim. Sempre dão conselhos e às vezes nós achamos que esse conselho não é legal, mas eles estão sempre certos. Então, a gente precisa ouvir. No primeiro momento, nós achamos assim, até pensa assim, poxa vida, só falou isso porque queria que desse errado. Não, não é isso. É porque todas as vezes que nós falamos, até a hora de dar uma de mãe na sala, não dá? Quando fala, tá vendo? Eu te avisei, você não quis fazer dessa forma. E são coisas da vida, mas isso tudo é porque a gente ama, né? A gente ama. E olha só o coração aí te dizendo, isso tudo é porque tem muito amor, tem muito carinho, tem muito cuidado por você. Então, escute quem está aí do seu lado e sempre está te valorizando e cuidando de você. Mesmo que você fique bravinho ou bravinha aí, escute, que sempre vai dar certo, tá bom? Então, vamos começar a nossa aulinha falando um pouquinho, né, do que nós estudamos nessa unidade. Então, pronomes demonstrativos, vamos lá. São palavras que acompanham ou substituem o substantivo, mostrando a localização, a posição de seres e objetos em relação à pessoa que fala. Por exemplo, este relógio é meu. Onde que está o relógio? Bem pertinho de mim. Lave essa louça, por favor. Onde está a louça? Lá na pia. Aquele animal está bem alimentado. Então, terceira pessoa, de quem eu estou falando, certo? Pronomes indefinidos. Tranquilinho demais, não é? A própria palavra já fala.
são aqueles que se referem a algo ou alguém de forma vaga e imprecisa, ou expressam quantidade indeterminada. Eles se referem à terceira pessoa do discurso, por exemplo, certo dia alguém me falou para ler mais. Alguém, quem é esse alguém? Minha irmã, minha amiga, minha professora, meu pai, minha mãe. Então, olha só, o alguém não define quem. Várias pessoas saíram às ruas. Várias pessoas, quantas? 10, 15, 20? Quer dizer, né, está se referindo aí, no caso, à quantidade indeterminada. Gosto de todas as cores. Olha só, o todas também está se referindo. Agora, a gente tem muitas cores, não é? Então, não tem uma determinada. Por isso, fala pronome indefinido. Ok? Pronomes interrogativos, muito mais fácil ainda, não é mesmo? São aqueles que introduzem uma frase interrogativa. Lembra daquele pontinho de interrogação, da pergunta? Quantos anos você tem? Quem ganhou a corrida? Que bicho você mais admira? Né? Qual o seu nome? Quanto tempo você está aqui? Lembra as palavras-chave aí do início da frase? Então, são os tais pronomes interrogativos. Muito fácil. História em quadrinhos, você também tira de letra. É uma HQ. É uma história narrada em quadros que se utiliza da linguagem verbal e da não verbal para criar sentidos, valendo-se do discurso direto para construir o enredo. O enredo é o texto, o contexto. Lembra? Linguagem verbal é a escrita, linguagem não verbal, a imagem. Tranquilo? Falando nisso, depois você dá uma revisada na sua história em quadrinhos. Lembra que tem que ser com letra bastão, classificar bem esses balões, se é de fala, se é de pensamento, se é de grito, como é que você fez lá. Depois dá uma revisadinha certinho. E o tal verbo haver. Falando isso, eu quero que vocês estudem aquela tabela. Quando nós nos encontrarmos, eu quero que você saiba pelo menos 3 tempos verbais. Eu acho que já está de bom tamanho. Se tem 6 tempos verbais lá, no modo indicativo, pelo menos os 3, eu gostaria que você já tivesse craque, certo? Não precisa esperar a Timora pedir para você estudar, lembra? Que eu sempre falei isso, a partir do momento que você pegou a sua tabela, é com você, certinho? Então, vamos lá. O verbo haver aparece em sua forma a para indicar tempo passado, como é, há dias que não há uma festa por aqui. Esse verbo também apresenta o sentido de existir ou acontecer, como em, há mais meninas que meninos em minha classe, ou seja, existe mais meninas que meninos em minha classe. Lembra da troquinha do existem? Quando ele se refere a um tempo passado, verbo haver. E você não precisa escrever, por exemplo, assim, ó, há muitos anos atrás. Por que não precisa desse atrás? Porque você já está se referindo há muitos anos, quer dizer, atrás. Então, fica repetitivo esse atrás. Combinadinho? Então, vamos lá. Eu coloquei essa tirinha para a gente dar uma relembradinha aí, ó. Este é o baiacu. Quando fica nervoso, ele incha. Gostei, vou ficar com esse. Veja bem, que pronomes demonstrativos eu tenho aqui. Olha só no primeiro quadrinho, este, tá vendo? E no último quadrinho, esse, viu? Está se referindo ao aquário, certo? Então, vocês precisam começar a ler e a praticar aquilo que você estudou. E lembrando de falar a classe gramatical, pronome interrogativo, pronome indefinido, certo? Então, vamos lá, na próxima. Olha só, do Garfield. Sabe aquela tábua solta na varanda? Eu finalmente preguei ela no lugar. Eu ouvi o pensamento do Garfield, é como se fosse a fala dele. Vamos ver qual é o próximo na lista? Não tem como não ouvir um grito daqueles. E aí? Olha só, aquela também é um pronome demonstrativo, certo?
Esta é a minha família. Esta é a minha esposa e estes os meus filhos. O cara ficou até assustado, né? Mas, na verdade, é uma realidade nossa, não é mesmo? De grandes famílias aí, de pessoas que não têm tantas condições e acabam tendo bastante filhos e geram grandes problemas futuramente. Né? Não é que não possam ter filhos, mas a questão, olha só, enfim, vamos lá. Agora veja bem, meu gatinho. Nossa, essa caixa de remédios está uma bagunça. Tem remédio cardíaco, estomacal, nasal, renal, umbilical, infantil, felino. Felino? Quem comprou remédio para gato? Fui eu, meu amor. Foi quando eu tive aquela crise asmática. Mas por que remédio de gato? Foi você quem disse. Compra um remédio para você, meu gatinho. Então, vejam bem aí. Identifique os pronomes aí, ó. Essa, que mais? Quem, viu? Pronomes demonstrativos, pronome interrogativo. Tá, eu coloquei a outra também, que eu gosto bastante, que é do Haroldo aí. Então, vamos lá, do tigrinho. Olha, alguém colocou cimento novo. Não tem ninguém olhando. A gente poderia escrever nossos nomes ou deixar nossas mãos ou alguma coisa. Ou alguma outra coisa. Acho melhor acharmos uma mangueira logo. Não achei que isso fosse secar tão rápido. Então, era um cimento, né? Identifiquem aí os pronomes, ó. Alguém, pronome indefinido. Ninguém, pronome indefinido. O que mais? Existem outros pronomes aí. Alguma também. Todas as vezes que você lê, precisa você fazer essa reflexão aí para você começar a internalizar esses pronomes aí, principalmente a parte da classe gramatical, certo? Bom, aí na página 159, bem tranquilinho você vai fazer, tá bem tranquilo de responder, né? Leia a tirinha a seguir. Alguém viu meu chinelo? Você viu meu chinelo, mãe? Você viu meu chinelo, vô? Oh, não, ele viu meu chinelo. Aí vem umas perguntinhas. Qual é o problema do menino no início da história? Lembra? Resposta completa. Início, meio e fim. O problema se resolve ou aumenta no final? Aí faltou um F aí, né? Pelo menos aqui no meu. Explique. Releia o quadrinho a seguir. Alguém viu meu chinelo? Que palavra o menino utilizou quando não sabia a quem se dirigir? Qual palavra? Beleza. Aí depois vem outro tranquilinho também. Que outro pronome ele poderia utilizar para fazer essa pergunta? Então, tá aí. Qual você poderia fazer? Depois, você vai ler o textinho, né? Fazer uma boa leitura. Quando eu digo uma boa leitura, é quando você entende. Então, não pode ler apenas uma vez. Vou repetir de novo. Ó, tia Maura dando uma de mãe de novo, ó. Tem que ler todo o exercício para que você tenha noção de espaço, o que você vai fazer, certo? Depois pede, pinte no texto o pronome demonstrativo e circule os pronomes indefinidos. Então, você vai pintar os demonstrativos e circular os pronomes indefinidos. Depois, complete as frases com a verbo ou a artigo. Então, lembra, faz a troca de existir. Quando ela se refere ao passado, tranquilo, você já sabe que é o verbo haver. Combinado? Depois a gente tem, reescreva as frases substituindo o verbo existir pelo verbo haver. Aí, bem tranquilo. Existe muita gente empenhada em ajudar os outros. Como é que vai ficar? Existem diferentes tipos de relógio. Bem tranquilo de fazer. Não existem condições técnicas dos atletas para a competição. Muito tranquilo também. Depois, procure em revistas e jornais anúncios
cartazes, placas em que apareçam pronomes demonstrativos e pronomes indefinidos. Recorte-os e cole no espaço a seguir. Ah, tia Maura, não tem revista, não posso recortar. Você pode escrever, certo? Você pode pesquisar aí na internet, fazer a cópia dessa parte que está te pedindo, né? De um cartaz, de uma plaquinha, você pode fazer e colar aí, beleza? Ou você pode desenhar direto aí com você. Lembra que tudo a gente tem uma solução, né? A gente não tem o porquê de não fazer. Se não dá para fazer de um jeito, eu posso fazer do outro, né? Se eu não tenho um plano A, tem um plano B. Não tenho B, tenho C. Enfim, para tudo tem uma solução, certinho? Então, por hoje é só. Não se esqueçam do nosso combinado, tá? Da surpresinha, todo dia um pouquinho. E fiquem bem. Até amanhã. Um grande beijo.